Fala pessoal, tudo bem? A gente chegou num local em Hebreus, que era um local que eu não queria chegar. Eu demorei muito tempo para começar a compreender esses versículos aqui, e porque por muito tempo eu não aceitava o que estava lendo. Hebreus 6, 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo foram crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, o que o autor de Hebreus está falando aqui é de uma pessoa que viveu verdadeiramente o reino de Deus, foi participante das experiências do Espírito Santo, tinha um reino no coração, tinha o desejo e a expectativa e o conhecimento do que há por vir, daquilo que há de vir. Então essa pessoa, e de repente ela caiu, ela se desviou, e o autor de Hebreus está afirmando que é impossível que essa pessoa seja conduzida novamente ao arrependimento. Por quê? Porque estão crucificando novamente o Filho de Deus. Eu tirei algumas conclusões durante o estudo da carta aos Hebreus, que a gente já está há um tempinho e vai longe. Primeiro, quando ele fala que esses no começo, com o reino de Deus, eles eram os iluminados. Os cristãos usavam muito essa palavra no grego para aqueles que foram batizados. Então, são realmente aqueles que faziam parte da comunidade do Cristo vivo. Então, eles foram iluminados. Eles provaram o reino, não só o reino agora, mas o reino por vir. Então, quer dizer, eles sabiam da nossa expectativa em relação ao reino por vir. E eles caíram. E isso é impossível que eles voltem, que eles retornem, né? Impossível. Aí o autor de Hebreus fala que eles estão crucificando Cristo novamente, e isso é uma zombaria, né? Então, a palavra aqui no caso seria apostasia, né? Mas a apostasia no grego também, porque hoje a gente define a apostasia como uma pessoa que nega a fé cristã. Geralmente no dicionário você encontra isso, a pessoa negou a fé cristã. Os cristãos usam essa palavra. Mas apostasia para o grego não era você negou a fé cristã, era você negar qualquer tipo de conceitos valores que você vivia, partidos políticos que você vivia, seitas que você vivia, e de repente você nega tudo aquilo. Você fala, não, isso não serve mais. E isso é o conceito de apostasia, você trocar os seus valores para o bem ou para o mal. Mas quem foi negado, quem foi deixado, sempre aponta a pessoa como ela negou para o mal, como se ela tivesse negado para o mal. Eu fiquei anos tentando entender esse texto, porque para os cristãos ocidentais, esse texto, geralmente, é aplicado sim para as pessoas que deixaram a igreja, deixaram o corpo de Cristo. Eles são os apóstatas, eles não podem se arrepender mais, eles trocaram a fé, eles não são mais da fé, eles não são mais dos nossos, né? Mas aí você pega assim, uma apostasia da doutrina da igreja. Uma apostasia da doutrina da igreja, a pessoa não tem que se arrepender. Ela está apóstata da doutrina da igreja, não da doutrina bíblica, ou da doutrina cristã, ou da vida de Cristo. Então, a fé ocidental cristã, ela diz que o apóstata é o que sai da igreja, muitas vezes, na maioria das vezes. A pessoa, ela caiu da doutrina eclesiástica local. A pessoa, ela saiu daquilo, ela trocou aquilo. Então você julga uma pessoa como uma pessoa que é apóstata da igreja. Qual igreja? A doutrina da igreja local. Mas a doutrina da igreja local, para quem vive aquilo, é a única verdade absoluta. Então a pessoa saiu da única verdade absoluta para quem vive aquilo. Então ela caiu, então ela não tem como se arrepender mais. Isso aqui é uma interpretação muito perigosa, mas existe. A outra que existe é o seguinte, essas pessoas que caíram, deixaram, a pergunta que fica assim, eles foram iluminados de verdade?
Ou eles entraram no mecanismo religioso só, eles foram batizados, eles passaram a frequentar o culto domingo à noite, eles levantam a mão, eles choram, eles dão o dízimo, mas eles foram, o reino entrou no coração deles. Eles vivem o reino de Deus, ou só fazem aquilo porque para deixar a consciência mais leve, ou porque acreditam que aquilo é verdade, mas não tiveram uma experiência de serem iluminados. Então esses conceitos da fé cristã ocidental, quando pega e lê esse versículo e fala realmente, a galera cai, estão saindo da igreja, estão deixando o corpo de Cristo, eles são aposta, eles nunca mais vão voltar, eles não vão se arrepender. Aí você pega tudo isso e tem algumas coisas cristãs que quebram esses conceitos e quebram esses preconceitos. Então, por exemplo, quando Jesus fala da palavra do filho pródigo. O filho pródigo, ele conheceu o amor do pai, ele conhecia o amor do pai. Ele não foi ignorante. Ele disse, eu quero ir. Eu vou. A outra questão é o Jesus falando 70 vezes 7. Ó, tem que perdoar 70 vezes 7. O que é perdoar 70 vezes 7? É perdoar um número que você não consegue contar. Ninguém te ferra para fazer isso, mas é como se uma pessoa viesse, te desse um chute na canela. Ô, irmão, me perdoa. Tá bom, perdoa. Pode deixar tranquilo. Aí ele vem e depois te dá um tapa na cara. Ô, irmão, me perdoa, perdoa. E assim vai. 70 vezes 7? Não, chega na quinta ali, a gente já perde a mão. Mas são fundamentos cristãos que a hora que você lê esse texto de Hebreus, se você não lê com cuidado, você manda a galera pro inferno. Manda sem dó. Então, a conclusão de tudo isso é a consciência. É a consciência, porque a pessoa apostatou por ignorância, ela saiu de tudo da vida cristã por ignorância, ou ela apostatou porque ela não foi iluminada, ou ela apostatou por um trauma. Então, é a consciência, a gente não consegue julgar isso direito. Né? Então, ou então a pessoa apostatou porque ela quer o mal, ela quer ser malvada. Não simplesmente ela entrou no ciclo do mal, ela escorregou, caiu, entrou no ciclo do mal e ficou querendo sair, não conseguiu sair, querendo, não, ela entrou no ciclo do mal e ela gostou e ela quer. Né? A gente vê mensagens aí, várias e várias e várias publicações de jornais mesmo, de pastores abusando de fiéis e caindo, e pastores políticos roubando, e aí eles querem mesmo ficar nisso? Não, é a vida que eu escolhi, eu quero essa. Eu sou pastor, eu sou de Cristo, mas eu enfio a mão ali, pego o dinheiro mesmo. Aí a gente não sabe julgar isso. Né? Realmente, então, existe o mal. Eu optei pelo mal. E o autor de Hebreus olha para essa situação e fala assim, é impossível o cara sair desse negócio, porque ele quer isso. Ele quer isso, ele gostou, ele tomou a rédea do negócio. Ele que dirige o negócio. E ele não quer deixar de dirigir. Então, realmente... Mas o livro foi escrito para os judeus, irmãos. Foi escrito para o hebreu, para o Abraão, para o raiz. O que quer dizer cair para eles? Porque o Antigo Testamento está repleto de situações de apóstatas. Eles estavam acostumados com isso. Você pega Balaão, pega Caim, pega Saul. Eles estão acostumados com isso. Eles olham para aquilo e falam assim, esse cara não vai se arrepender. Aí você pega, por exemplo, Hebreus cita Esaú. E fala assim que Esaú, ele não conseguiu achar lugar de arrependimento. Então, por exemplo, Davi ele foi um adúltero e um assassino, na mesma situação. E ele se arrependeu. Ele se arrependeu. O autor de Hebreus diz que Esaú não encontrou lugar de arrependimento. Pô, mas espera aí, Esaú perdoou o irmão. Então, o que o autor de Hebreus está querendo dizer com isso? Vamos pensar, né? Quem consegue se arrepender? Quem que consegue, como o Hebreus está falando, quem consegue achar o lugar de arrependimento? Quais são essas pessoas? A gente não sabe. Jacó olha para Esaú e fala assim, eu vejo você, eu vejo Deus. É como se eu estivesse vendo Deus. E o autor de Hebreus fala que ele não encontrou lugar de arrependimento. Esse livro foi escrito para judeu, porque ele diz assim, nesse versículo mesmo, vocês estão sacrificando Cristo novamente. Agora, vamos falar do que eu acho desse texto. Esse texto foi escrito para o judeu, para o religioso, que aceitou Cristo. O cara que sacrificava lá, que ia no templo sacrificar e aceitou Cristo. O sacrifício dele no templo, para arrependimento, que levava o animal, era realmente para quem se arrependeu.
Então, você se arrependeu da situação que você fez, então beleza. Ah, não, eu fiz errado, mas eu vou lá levar animal só porque eu fiz errado. Não, não era isso. Era para quem tinha realmente se arrependido. E pela mensagem ser para o judeu, a preocupação do apóstata aqui, quando eles falam assim, quando o autor de Hebreus fala, e caíram, está falando de um judeu religioso que se converteu a Cristo, que experimentou tudo, e ele caiu para onde? Ele caiu para a bebida. Não, o judeu não caía para a bebida, ele caiu para o adultério. Não é isso o autor de Hebreus está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer de alguém que caiu para voltar a sacrificar Cristo novamente. É isso que ele está querendo dizer. Quem que cai para sacrificar Cristo novamente é religioso. Que cai e volta para a religião. Que cai do reino e volta para a religião. E volta para o sacrifício. E volta para fazer para receber. E volta para ser salvo por obras. É esse cara aqui que o autor de Hebreus está falando. Esse cara não vai se arrepender. E a questão aqui não é que o texto está colocando um juízo, assim, para quem acontecer isso, eu, Senhor, estou falando que nunca mais vai se arrepender. Não, não é isso que Deus está fazendo. É a escolha dele. Ele escolheu ser religioso. Ele escolheu viver por obras para ser salvo. Ele escolheu isso. E esses caras, o autor de Hebreus olha e fala, não tem jeito, mas quem que pode dizer esse não tem jeito, esse tem jeito, esse não tem jeito? Não, isso ninguém pode dizer. Ele está falando de uma situação aqui, de alguns homens. Bom, então, se existem alguns homens assim, nós não sabemos quem são, mas nós sabemos quais podem ser. Porque daí eles voltam às práticas. Entendeu? O cara era judeu, e aí quando ele vê o ambiente cristão, liberto, ele traz as práticas para aprender de novo. Como é que esse cara vai se arrepender de uma coisa que ele tem certeza que é divina, mas não é? Então, não, vamos pregar a circuncisão de novo, porque com isso a gente controla o povo. Vamos voltar ao sacrifício, porque ele está falando isso aqui, ó. Vocês estão sacrificando de novo, isso é uma vergonha. É por causa disso que é para esses, é difícil esses se arrependerem. O cara que é moralista, que é legalista, que é exclusivista, que acha que ele que tá certo, que acha que é isso que é verdade, tem que seguir isso. Esse cara, esse não se arrepende mesmo, esse é difícil o cara cair a ficha dele. É difícil, porque diz que não também é o cara que se afunda na lama do filho pródigo. Tudo bem, pode ser que ele não queira mesmo voltar. Também é, mas a carta está falando para religioso. Para cara de Bíblia embaixo do braço, paletó e gravata também. É o cara que vive uma situação, uma bolha de extrema verdade, de única verdade. Quem sai dali é apóstata. Mas, na verdade, esse cara, dificilmente ele vai se arrepender daquilo que ele está fazendo. Dificilmente o coração dele vai olhar para ele mesmo e falar, gente, por que eu sou assim, tão exclusivista, achando que eu sou o dono da verdade? Esse é difícil arrepender. Esse aqui, o autor de Hebreus está condenando. E está dizendo que é impossível. Quem é impossível e quem é possível, a gente não sabe. Mas a gente sabe das situações. Então, você olha para uma situação de quem volta a ser religioso ou é religioso, você vê realmente uma foto assim. O autor de Hebreus está falando para os judeus. Para os religiosos judeus. Então, isso me trouxe mais conforto e consolo, sabendo que esse texto ele não entra em choque com 70 vezes 7, ele não entra em choque com o filho pródigo, ele não entra em choque com aquele que se arrepende, com aquele que cai e se arrepende, com aquele que enfia o pé na lama e Jesus me perdoa, eu quero voltar. Não é para eles. Não é para aqueles também que acham que se converteram, não se converteram e voltam a fazer o que faziam antes. Não é para esses também. Esse texto aqui é para cara que sabe o que está fazendo, que ele tem consciência do que está fazendo. Esse texto aqui é para o cara que vive de forma negando Cristo, vive a vida anticristã, ele sabe disso. Ele sabe, mas ele não quer perder o controle sobre as pessoas, ele não quer perder o status, ele não quer perder o dinheiro, ele não quer perder a regalia, ele não quer perder nada disso, não quer perder a psicopatia dele. Ele não vai se arrepender, diz Hebreus. Difícil, né? Mas é o que está falando aqui, né? Existem pessoas mesmo que não vão se arrepender. Vamos lá.